rochagem. Já ouviu falar? É uma tecnologia acessível aos produtores rurais, capaz de melhorar as características físicas, químicas e biológicas dos solos tropicais. No Brasil, a maioria dos solos é muito antiga. Os solos foram lavados por chuvas e tempestades ao longo de milhões e milhões de anos. Por isso, a agricultura moderna depende de correções e aportes de adubos químicos, em geral importados. A rochagem é uma alternativa sustentável, econômica e ecologicamente, pois aproveita rochas moídas para suprir parte das necessidades de nutrientes básicos para as plantas, como cálcio, magnésio e potássio. Os solos remineralizados também aumentam a resistência das culturas a doenças, pragas e secas, promovem o crescimento e o aprofundamento das raízes, incrementam a atividade microbiológica dos solos e sua aeração. Para falar mais sobre este assunto, no programa de hoje, o pesquisador e chefe-geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, conversa com o engenheiro agrônomo e doutor em biotecnologia agrícola, Sebastião Pedro, pesquisador da Embrapa Cerrados. Entre outras coisas, Sebastião tem pesquisado a resposta genética da cultura da soja aos remineralizadores e o impacto na sustentabilidade da cultura do grão. Olá! Bem-vindos ao Brasil Verde, um programa do canal AgroMais voltado integralmente para o desafio, para o tema da sustentabilidade na agropecuária brasileira. E nesse programa, nós não estamos aqui só para trocar ideias, debater ideias, não. Nós trazemos pessoas que participam dessa construção da sustentabilidade da agropecuária. Já estivemos aqui com produtores, com pessoal ligado à indústria, e hoje nós temos o prazer de receber aqui o Sebastião Pedro, um pesquisador da Embrapa, muito conhecido, que tem uma carreira excepcional dentro da Embrapa, que vai nos falar sobre um tema que ainda é praticamente desconhecido do público urbano e mesmo na área rural ainda não é conhecido de todo mundo, apesar do tempo que essa temática já vem sendo tratada na agricultura. Trata-se da rochagem. Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre rochagem. Sebastião, bem-vindo ao Brasil Verde. Ô, Evaristo, satisfação estar aqui com vocês no Brasil Verde. Muito bom, Sebastião. Talvez você pudesse começar, explicando de uma forma simples, para quem está nos ouvindo, o que é a rochagem? O que é isso? A rochagem é a aplicação de rochas moídas numa finura que possa reagir com o solo e a parte biológica do solo, de forma a suprir alguns nutrientes e dar equilíbrio biológico ao solo. São rochas especiais, rochas silicatadas, que são estudadas para essa finalidade, não é qualquer rocha, e hoje em dia temos cerca de 20 rochas registradas no Ministério da Agricultura para esta finalidade. Então, é uma tecnologia que requer um estudo básico, profundo, antes de ser recomendada. E onde é que a pessoa consegue uma rocha? Vamos supor, eu sou um pequeno agricultor, um agricultor médio, estou interessado na rochagem, mas eu acho onde rocha? Numa mineração? Em que lugar? Isso não é como um fertilizante, um calcário, que existe um sistema. Como é que funciona isso? Não, é uma ciência relativamente recente. Temos aí cerca de 20 rochas registradas no Ministério da Agricultura e, juntamente com esses registros, tem também a empresa que fornece, a rocha dentro das especificações corretas para se fazer esse procedimento. E como é que o agricultor aplica isso no campo? Como é que funciona a parte prática, assim? É muito semelhante a uma calagem, porque a calagem, a fosfatagem, nada mais é que também um tipo de rochagem, A calagem é uma rocha calcária, moída na finura adequada,
E a fosfatagem também é uma rocha fosfática. No caso da rochagem, são rochas silicatadas, né? Que têm muitas vezes composições variadas, que também, da mesma forma que a calagem, é aplicado sobre o solo com equipamentos, os mesmos equipamentos usados na calagem. E, Sebastião, por que o pessoal fala de remineralização de solo? Fala, às vezes, a palavra, em vez de calagem, se usa o termo remineralização. Certo, essa palavra, ela tecnicamente é a mais correta, porque a rochagem permite que, através dela, nós consigamos levar ao solo minerais primários, característicos de solos jovens. Nos trópicos, onde o Brasil se encontra, nós temos solos muito intemperizados, solos que já sofreram a ação do intemperismo e são pobres nos minerais primários que dão a fertilidade do solo, colaboram com a fertilidade do solo. Então, quando nós aplicamos a rochagem, o agricultor, na verdade, está levando ao solo minerais primários, aqueles minerais que existem nos solos jovens, que são os solos mais férteis, que predominam, por exemplo, nas regiões temperadas do globo. Então, como nós estamos nos trópicos, nossos solos são intemperizados, ao fazer a rochagem, nós estamos rejuvenescendo esse solo. É uma comparação prática que eu estou fazendo. Quer dizer que quando você está dizendo intemperizado, né, para quem está nos ouvindo, solos antigos, quer dizer, os solos brasileiros têm, em geral, né, centenas de milhares de anos, às vezes milhões de anos, ficaram expostos à chuva, ao sol, às variações de temperatura, não é? As reações físico-químicas, e isso foi lavando, empobrecendo esses solos, não é? Então, você dá a ele, de novo, uma característica mais próxima das rochas de origem, vamos dizer assim, não é? Trazendo esses minerais. É isso que a gente está conversando aqui? Exatamente isso. Você fez aí um relato melhor do que o meu, muito mais próximo, né, da realidade. Exatamente isso. Essa é a ideia, né? Ao aplicarmos através de rochas moídas, rochas específicas, né? Não é um trabalho aleatório. Nós estamos levando aquele solo intemperizado, aquele solo já envelhecido pela ação do tempo, né, do tempo geológico, que são milhares de anos, nós estamos levando minerais primários que vão dar àquele solo capacidade de reação, capacidade de alimentar os micro-organismos do solo que fazem parte, né, da matéria orgânica e dão a atividade biológica desse solo, que é muito importante para a fertilidade, para a nutrição das plantas. Então, na verdade, nós estamos falando de um processo que ele é dependente também de atividade biológica. Nós não estamos falando, rochagem, de um processo puramente químico. Ele é muito mais biológico, permite que a atividade biológica do solo se intensifique e, com isso, a fertilidade se manifeste, dando um melhor potencial nutricional para as plantas. Você tocou aí num ponto muito relevante, né? Por isso que, às vezes, além de remineralização, a gente ouve falar de recondicionamento de solo, né? De reconstituição biológica, etc. O solo é mesmo um organismo muito complexo, né? Um organismo vivo. Eu sei que não é simples, às vezes, uma coisa técnica complexa, traduzir isso, mas talvez você pudesse dizer para quem está nos ouvindo as vantagens mesmo, né, que você tem, os benefícios que o agricultor tem, o que isso muda um pouco na física, na química e, sobretudo, na biologia do solo. O que acontece? Talvez você tenha até exemplos concretos a dar, não é? Oi, Evaristo, é um processo que está sendo estudado. Nós temos aí, desde 99, projetos de pesquisa entre Embrapa, universidades, levando a ciência para o entendimento desse processo.
E, assim, resumindo em poucas palavras, o que esses pouco mais de 20 anos de pesquisa aqui no Brasil têm nos permitido entender é o seguinte: à medida que nós enriquecemos esse solo com minerais primários, nós vamos dar ao solo, a parte biológica do solo, como se fosse o substrato de atuação que permite a atividade biológica se intensificar. Com isso, nós teremos a parte da interação planta-solo, rizosfera, um ambiente mais rico de interação entre micro-organismos-planta, onde a planta vai melhor aproveitar aqueles minerais que existem no solo e aqueles que foram adicionados via rochagem, de forma a sua rizosfera absorver com mais equilíbrio e intensidade os nutrientes que a planta precisa. Por quê? Porque nós temos aí macro e micronutrientes bem estudados, entendidos, em um número relativamente pequeno. Nós podemos descobrir agora ou no futuro que as plantas e os seres vivos dependem de muito mais elementos do que os que nós estamos adicionando, por exemplo, nas adubações que fazemos às plantas. Provavelmente, nós teremos um entendimento de que outros nutrientes também são relevantes. Então, ao se fazer a rochagem, nós estamos oferecendo oportunidade de levar outros elementos para compor esse universo, né, que é a interação solo e planta. Eu queria aproveitar aqui para quem está nos assistindo, né? Nós fizemos há pouco tempo atrás programas sobre o pessoal que tem levado bactérias para o solo, que fazem essa parte de biofertilização, né? Que fazem in situ, né? Nas próprias fazendas, mas com muita tecnologia, cada vez mais desenvolvido isso. Até usamos a imagem de probióticos, né? Como se ele tivesse, assim como a pessoa toma probiótico, ele está fazendo uma coisa análoga lá, está levando um probiótico para o solo. Eu vou me permitir aqui de fazer também uma analogia simples, né? Talvez até simplista, né? Mas é um pouco como quando você toma esses polivitamínicos, né? No caso da rochagem, você toma lá uma série de vitaminas, uma tabela periódica quase de vitaminas, mas porque você não pode saber exatamente na complexidade das bactérias, da vida do solo, o que é necessário para um, para outro, né, naqueles equilíbrios, mas você coloca isso disponível e é claro que a microbiota do solo, os micro-organismos, eles vão utilizar o que é necessário. Eu tenho encontrado muitos produtores que desconfiavam da rochagem. Conheço lá um amigo lá em Canarana, no Mato Grosso, conheço gente em Goiás, e que depois decidiram experimentar numa área pequena, em soja, etc., tiveram resultados espetaculares, passaram a ampliar essas áreas, e gente que era reticente a isso, até com formação agronômica, hoje se tornaram grandes defensores. E eles argumentam sobre isso, queria que você falasse um pouco, né? Sobre esse lado prático, primeiro porque deixa a rocha lá, está chovendo um pouco em cima dela, mas não tem problema, se não deu para aplicar tudo agora, aplica depois. Não é um produto que ele tem que tomar todo um cuidado, como é no caso dos fertilizantes, etc. Então, existe um lado prático, né, que ele tem ali na propriedade, não tem tido dificuldade na aplicação, etc. Eu não vi ninguém falar de desequilíbrio, mas, sobretudo, eles têm falado do custo, né? E o custo é relativamente baixo, até muito baixo da rochagem, né? Você podia falar um pouco para nós sobre isso? Sim, muito interessante. Essa abordagem precisa ser feita porque nós estamos, quando falamos de rochagem, nós estamos falando de aplicação de um substrato que não é solúvel em água, diferentemente dos fertilizantes sintéticos. Quando nós falamos de remineralizadores ou de rochagem, nós estamos falando de nutrientes não solúveis em água. Bom, então, sobre a questão de cuidados,
são os mesmos cuidados que temos, por exemplo, ao deixar um calcário no tempo, né? O ideal é aplicar rapidamente, né, para isso começar a fazer, esse substrato começar a fazer efeito no solo. Mas estamos falando de elementos não solúveis, de um composto que é não solúvel em água. Então, ao ser aplicado no solo, ele vai precisar da ação de micro-organismos, de plantas de cobertura, para que a rizosfera das plantas possam solubilizar aqueles nutrientes. Então, eles não são solúveis em água, mas são biodisponíveis. A planta consegue extrair daquele produto o nutriente que ela necessita. Quanto a resultados, o agricultor está utilizando essa técnica com êxito. Nós temos aí vários exemplos. Nós temos aqui no estado de Goiás levantamentos aí de mais de 200 mil hectares de aplicação de rochagem, e os estudos mostram que o agricultor tem aumentado a área de uso, ou seja, aquele agricultor que usa, normalmente ele amplia a sua área, ele vai ajustando, né, as doses, vai empiricamente usando e intensificando o uso dessa técnica. Os resultados são interessantes, tem se observado uma maior eficiência no uso dos fertilizantes sintéticos ou solúveis. Ou seja, nós temos aí no nosso cerrado brasileiro uma grande deficiência de fósforo. E nós temos aplicado fósforo desde que a intensificação da agricultura nos cerrados começou. Uma das práticas mais bem-sucedidas, juntamente com a calagem, é a fosfatagem. E esse fósforo ele fica retido, grande parte dele, nas partículas do solo. E quando se faz a rochagem, nós temos aí uma aparente liberação desse fósforo que está retido no solo. Então, nós estamos observando, temos medido produtividades similares com o uso de menos fertilizantes solúveis. Então, uma das informações importantes sobre rochagem é que a rochagem não vem para substituir o fertilizante solúvel, ela vem no sentido de condicionar o solo para que a eficiência do uso dos fertilizantes melhore. É isso que tem sido observado, que os estudos permitem, até o momento, se falar. Então, é uma prática que vem no sentido de aumentar a eficiência de uso de fertilizantes, disponibilizar, muitas vezes, fertilizantes que estão retidos, elementos que estão retidos no solo, como o fósforo, e aumentar a atividade biológica. E aumentando a atividade biológica, estamos observando uma melhoria de estruturação do solo, a estrutura do solo, que é muito importante, tanto para o crescimento de raízes, como para a infiltração de água das chuvas, que vão abastecer os lençóis freáticos. Ela tem melhorado, a estruturação de solo tem melhorado nas áreas onde se aplica a rochagem, seguida de plantio direto, de adoção de práticas sustentáveis como plantas de cobertura, etc. Então, a rochagem, ela, por si, ela deve ser acompanhada de outras práticas sustentáveis para que seja bem aproveitada e que seja eficiente. Então, nós estamos falando de uma prática sustentável, a rochagem, que vem, juntamente com outras práticas, melhorar a produtividade, melhorar a eficiência de uso de meios de produção e, com isso, dar mais sustentabilidade. E aí, quanto à questão do custo, que o Evaristo falou, a rocha moída em si ela é barata quando comparada a um fertilizante solúvel. Porém, nós temos que usar quantidades maiores. Por quê? Porque os teores de nutrientes nessa rocha são mais baixos e não são solúveis em água. Então, a quantidade a ser usada é maior. Então,
a questão de custo está muito dependente da logística, da distância da lavoura à fonte da rocha moída que o agricultor tem à sua disposição. Então, é uma atividade que vai depender muito da logística. Por isso, estudos feitos que estão em andamento pela Embrapa, no sentido de fazer o zoneamento agrogeológico dessas rochas, onde estão as rochas, quais são as rochas que existem e quais as distâncias dessas fontes aos locais de uso. Então, esse zoneamento está sendo feito em projetos da Embrapa no momento. Foram feitos estudos já entre a Embrapa e Serviço Geológico do Brasil. Isso, cada vez mais, essa malha, né, de logística precisa ser entendida, estudada, para que essa questão do custo seja melhor ajustado e o agricultor saiba nas suas planilhas quanto vai custar exatamente essa prática. Você colocou uma coisa muito relevante aí, não é? Que é o que a gente hoje ouve se falar muito, né? Da questão da economia circular, não é? Onde você não tem mais resíduo, onde tudo é aproveitado, né? Muitos anos atrás, 3 décadas atrás, a Fiesp aqui em São Paulo, ela criou uma bolsa de resíduos para as indústrias. E rapidamente aquele resíduo que se acumulava em muitas indústrias, que não tinha destinação, que às vezes era lançado no meio ambiente de forma incorreta, era matéria-prima de interesse de muita indústria. E com essa bolsa, todo mundo pôde se encontrar e rapidamente o que era resíduo virou matéria-prima para muita gente. Você entrou na economia circular, não é? Não se teve perda, se geraram novos empregos, etc. Eu acredito, até a Embrapa Territorial tem envolvido com trabalhos dessa natureza aí da rochagem, né? Quer dizer, existe mesmo uma dimensão territorial ligada à macrologística, onde eu tenho certeza que no futuro nós vamos poder encaminhar também para os agricultores a distância dessas fontes, o custo, né? Isso pode ser realmente melhorado na medida que a gente conheça quais são as culturas praticadas na região, quais são os solos da região, as demandas, não é? E essas fontes de origem. Eu queria uma última palavra rápida de você, porque depois eu queria que você dedicasse alguns minutos para um último tema. Nós estamos já se caminhando aí para o fim. Era só que realmente nós estamos entendendo mais a física do solo, a química do solo e essa biologia do solo, né? Muitas pesquisas recentes mostram o quanto as plantas lançam no solo através das raízes nutrientes, né, açúcares, várias coisas complexas para beneficiar as bactérias, para beneficiar essa biota do solo, que depois devolve para a planta em termos de solubilização de nutrientes, até de elementos já um pouco mais sintetizados, né, mais complexos, né? Acho que a rochagem ela vai avançar à medida que a gente ainda compreenda e aceite, né? Também nós temos que aceitar essa complexidade biológica do solo, né? Que não é tão controlável assim como só uma análise química, né? Ela exige um conhecimento maior da pesquisa e nisso nós temos que nos empenhar de forma convergente. Não sei o que você pensa disso, é a minha opinião, né? Eu concordo plenamente com você. Nós estamos caminhando por um mundo novo. A tecnologia agrícola recém começa a estudar esse tema. Nossa agricultura, ela aqui no Brasil tem se mostrado pujante, muito eficiente, porém, nós somos hoje ainda muito dependentes de insumos importados, né? Nossos fertilizantes potássicos são mais de 95% importados. Isso normalmente tem um impacto muito grande nos custos. Então, nós, quando falamos de sustentabilidade econômica, esbarramos muito aqui no Brasil nessa questão da importação de insumos. E como os fertilizantes são os insumos mais impactantes hoje nos custos, qualquer estudo que venha a melhorar a eficiência desse insumo tão necessário, que é o fertilizante, nós temos que
realmente dar importância ao tema. A rochagem mostra a capacidade de melhorar a eficiência do aproveitamento de fertilizantes, melhora a atividade biológica dos solos. Nós temos visto nos estudos feitos, não só na Embrapa, mas em outras instituições de pesquisa, que hoje a correlação entre produtividade e outra variável, a correlação é maior com a atividade biológica do solo. Tanto é que a Embrapa recentemente lançou, né, uma tecnologia com indicadores de atividade biológica no solo que realmente vão permitir que se faça o melhor diagnóstico da atividade biológica e aí se venha a ter capacidade de agir sobre esses fatores para melhorar a atividade biológica. Por quê? Porque a atividade biológica é que está dando correlação com a produtividade. Esse é um ponto. Mas quando falamos em atividade biológica, nós estamos falando também em estrutura de solo. E ao falar de melhor estrutura de solo, nós estamos falando de melhor capacidade de filtração de água. A água hoje é fundamental, é um tema que está nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Humanidade. Nós precisamos ter mais água, os lençóis freáticos, os aquíferos, eles são finitos. Então, o solo bem estruturado, permitindo infiltração de água, nós estamos falando em aumentar as reservas de água para o uso dos seres vivos, das plantas e da humanidade. Então, é um conjunto de atividades que teremos à disposição do agricultor para melhorar a sustentabilidade, melhorar custo, melhorar a eficiência, aumentar a água. Então, é um conjunto de coisas que a ciência agrícola está estudando e precisa estudar mais ainda, porque recém começamos o entendimento dessas coisas. Sebastião, eu queria agradecer muito, você fez um fecho aí excelente sobre uma visão geral do tema. Agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado. Eu acho que agora as pessoas têm uma ideia dessa nova tecnologia que é a rochagem. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Evaristo. Estamos sempre à disposição sua aí no programa para trazer novas informações, esclarecimento em geral, porque realmente a nossa agricultura é muito valiosa para o nosso país.